Na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, a partir do versículo 6. Até o versículo 15. A palavra de Deus diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Vamos ter ainda mais uma palavra de oração, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós estamos aqui em Tua presença, e aqui, Senhor, nos colocamos à Sua disposição e diante da Tua palavra, para que o Senhor ministre ao nosso coração. Pedimos a Sua misericórdia, por causa das nossas imperfeições e do nosso pecado, e pedimos que o Senhor tome a palavra que o Senhor mesmo inspirou, Senhor. Essa palavra escrita pelo seu apóstolo, uma igreja sua local, mas que o Senhor preservou pela sua soberania, que chegasse até nós, para que chegasse até nós. E hoje ela fala a nós e fala ao nosso coração. Senhor, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra. E nos dê, Senhor, desfrute dela, use ela naquilo que o Senhor quer ministrar à tua igreja e a cada um de nós individualmente essa noite. Assim te pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque sempre a gente está fazendo aqui, mas aí, tendo em vista que houve um intervalo da última mensagem para agora, nesse intervalo nós tivemos uma conferência, então, e também, né, porque é bom a gente massificar essas coisas, repetir, inculcar, para que elas fiquem constituídas no nosso ser. Eu vou fazer um breve histórico dela, tá certo? Nesse texto aqui, irmãos, o título da mensagem de hoje nós colocamos: viver enraizados e edificados em Cristo. Mas antes de chegar aqui, foi que nós vimos até agora, vou ser breve. Nós vimos que Paulo escreve essa epístola, essa carta de Roma, quando estava preso lá. Ele recebe, porque ele estava numa prisão domiciliar, a visita de um irmão chamado Epáfras, que é o irmão que tudo leva a crer que foi o irmão que plantou essa igreja aqui, nessa cidade de Colossos.
Paulo planta uma igreja numa cidade próxima, Éfeso. A partir daí o evangelho se espalha, e daí esse irmão Epáfras, ele prega o evangelho em Colossos, e lá uma igreja é plantada. Só que Paulo está preso, esse irmão Epáfras, ele viaja até Roma, e ali ele tem a oportunidade de falar com Paulo e dar notícias dessa igreja nova que ele não conhecia. Você vai ver que essa igreja aqui, como outras também na região, ele não conhecia os irmãos pessoalmente. E ele recebe essas notícias, e a partir dessas notícias ele remete uma carta para essa igreja através de um irmão chamado Tíquico, e outro irmão que ele conheceu na prisão, um irmão chamado Onésimo. O irmão Onésimo era um escravo que havia roubado seu senhor e fugido com aquilo que ele roubou do seu senhor, e acabou preso em Roma. Lá ele foi evangelizado por Paulo, e ele manda junto com Tíquico, esse irmão Onésimo, de volta para Colossos, com uma carta pessoal também para o seu senhor, que era Filemon. A carta a Filemon é levada por Onésimo, seu escravo fujão, para entregar à mão do seu senhor, seu amo, onde lá Paulo diz: receba ele como um irmão agora, né? Se ele lhe defraudou em alguma coisa, coloque na minha conta, Paulo vai falar, né? Porque ele se converteu e ele volta arrependido e como um irmão agora. E Tíquico leva essa carta para essa igreja aqui de Colossos. A igreja, nesse momento, ela não apresentava nenhum desvio, entretanto ela sofria alguns ataques, e ela estava correndo risco por causa desses ataques. Ela é atacada por uma doutrina que, ao que parece, historicamente, ela vem culminar no futuro, um século depois, aí, cerca de um século depois, um pouco menos, mas no século II, numa heresia muito conhecida chamada pelo nome de gnosticismo. Aqui nós temos um protognosticismo, né? Um protótipo do que seria esse gnosticismo, meio misturado com algumas outras coisas, dentre elas também tradições judaicas. Então, nós vimos aqui desde a primeira mensagem que Paulo ora, agradecendo pela fé, pela esperança, pelo amor que aqueles irmãos têm. E também ele ora novamente para que esses irmãos eles cresçam no conhecimento da palavra de Deus e cresçam no conhecimento de Deus, ou seja, na intimidade com o próprio Senhor. Paulo ainda vai falar da supremacia de Cristo, e ele apresenta Cristo daquela forma tão bela, daquele cântico que nós vimos aqui, né? Como a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, o criador de todas as coisas. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Senhor, Jesus Cristo, o sustentador de todas as coisas, o cabeça do corpo, que é a igreja, o primogênito dos mortos, sendo ele aquele que ressuscitou e permanece ressurreto, e ascenso aos céus e entronizado nas alturas. Ele também apresenta como novo templo em quem habita a plenitude. Nessa heresia colossense, né? Se ensinava que não bastava você ser um cristão, você precisava alcançar novos níveis de conhecimento mais pleno. E Paulo vai dizer que em Cristo está toda a plenitude, e aqui ele vai falar novamente isso nesse texto que nós lemos hoje. Só que ele vai acrescentar que nele habita corporalmente, no corpo de Cristo, no seu corpo físico, habita toda a plenitude da divindade. Porque uma das coisas que está semeado nesse protognosticismo é que o corpo, a matéria, não serve para nada. Daí deriva várias heresias, como o docetismo, que dizia que Jesus era só um fantasma, ele não tinha um corpo físico. Tudo derivado das filosofias platônicas, que dizia que apenas o mundo das ideias é que tinha perfeição, na matéria nada serve, tudo se corrompe, etc. Mas Paulo está dizendo o contrário. Aquele homem que foi encarnado, nele habitava toda a plenitude. E se você quiser ser pleno, você precisa manter comunhão com ele. Ele é, então, esse novo templo onde Deus habita. Ele é o conciliador de todas as coisas e o mistério de Deus. O mistério, porque eles falavam num conhecimento misterioso onde você tinha que alcançar. Só que o verdadeiro mistério de Deus foi revelado em Cristo, nesse homem, nesse Deus encarnado.
E essa expressão em Cristo, ou nele, ou naquele, se referindo a Cristo, ela aparece cerca de 15 vezes nessa carta. Paulo se alegra também, nós vimos, porque por poder participar completando as aflições de Cristo para a edificação do seu corpo. E aqui nós vimos que as aflições, os sofrimentos de Cristo, pela nossa redenção, pela obra de salvação, Ele cumpriu sozinho. O mérito é, na verdade, de todas as coisas, o mérito é exclusivamente dele, mas Ele nos dá a graça na sua edificação de nós completarmos, participarmos, sofrendo também para que a sua igreja seja edificada. E depois ele vai falar, nós vimos aqui isso na última mensagem aqui, ministrado pelo irmão Valdeir, ele vai falar de uma luta que ele trava ainda que esteja preso em oração. Ele luta em oração pela igreja de Colossos e pelas igrejas que não tiveram oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Para que eles alcancem a riqueza dele, fala que ele ora para que eles sejam fortalecidos no coração. No versículo de 1 a 3, né? Unidos em amor, alcancem a riqueza do pleno conhecimento. Essa palavra pleno, ele vai falar várias vezes. Combatendo que a plenitude precisa de um segundo estágio. Ele está falando que toda a plenitude está em Cristo. E ele ora para que eles tenham essa plenitude em Cristo. Que eles conheçam plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aí Paulo encerra. E agora nós chegamos no capítulo 6. No versículo 6 do capítulo 2. E aqui a gente vê uma coisa interessante no padrão das cartas de Paulo. Porque o apóstolo Paulo, por exemplo, se você for ver a carta de Paulo aos Efésios, ele vai falar de coisas espirituais elevadíssimas, como ele faz aqui. Toda essa revelação que ele vem falando de Cristo. E ele tem um momento na carta que parece que ele pega um elevador, está falando de coisas celestiais, elevadas, e desce para a terra e agora vamos praticar. Ele tem esse padrão, ele faz isso. Em Efésios ele vai falar que ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Vai falar que ele nos predestinou para sermos conformes à imagem do seu Filho. E depois ele vai falar de casamento, vai falar de trabalho, ele vai falar de criação de filhos, de coisas triviais. Aqui é a mesma coisa. E aqui ele usa o verbo no imperativo pela primeira vez na carta. Não aparece o verbo no imperativo, pelo menos não na língua original. Que o verbo no imperativo é aquele verbo que manda, né? O verbo fazer, quando eu digo faça, eu estou usando ele no verbo imperativo. Quando eu digo do verbo subir, eu digo suba, eu estou usando ele no imperativo, certo? Aqui ele vai dizer, no versículo 6, assim como receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. Esse verbo aqui no original é peripatel. Ele quer dizer andem. Em muitas versões vai dizer isso. Assim como você recebeu Cristo, ande nele. Só que esse sentido não é um sentido de andar. É um sentido figurado. É viver mesmo. Por isso que essa versão ela traz viva nele. Viver em Cristo. E novamente a gente vê essa expressão, né? Nele. Portanto, vivam nele. E ele vai dizer como. Ele já tinha dado um indicativo disso aí no capítulo 1, versículo 10. Quando ele disse que tudo o que ele ora e do que Cristo fez é para que nós andemos de modo digno. Os irmãos lembram disso aí no versículo 10? Agora ele está falando para nós andarmos nele do jeito que nós recebemos. Pela fé. E ele vai usar dois termos aqui. Bem interessantes. O primeiro é o termo enraizados. Ele vai usar esse termo enraizado no versículo 7. Olha que coisa interessante. Vocês já leram alguma biografia? Quem já leu aqui alguma biografia? Muitas biografias antigamente vinha assim, vida e obra de fulano de tal. Os irmãos lembram? Vida e obra de ciclano, né? Quem era, como nasceu, de onde ele veio, o que ele fez. Aqui nós vamos ver esses dois aspectos. Olha que coisa interessante. Enraizados, diz respeito à vida. Edificados, diz respeito à obra.
Esses são dois paralelos que a Escritura trazem para nós. A gente vai ver isso em Efésios 3,17 também. E a gente vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele vai falar da edificação do corpo de Cristo. Certo? Veja só, irmãos, existe um aspecto de vida no Evangelho. Os irmãos lembram, Mateus capítulo 13, quando ele fala da parábola do semeador, não é? E aí, tem uma semente, há vários tipos de solos, os irmãos lembram, não é? A semente, ela cai em vários tipos de solo, mas tem uma semente que cai numa boa terra. Essa semente que cai nessa boa terra, o que é que acontece com ela? Ela vai germinar, ela vai florescer, e ela vai frutificar. E a expressão que o Senhor Jesus fala, quando ele fala essa parábola, ele diz, vai frutificar a 100, a 60 e a 30 por 1. Então, como é que a gente sabe que a palavra, ela chegou numa boa terra, ela caiu numa boa terra? Como é que a gente sabe, irmãos, que domingo após domingo, a palavra que tem sido pregada aqui do Evangelho do Senhor, tem caído numa boa terra? Então, sob o aspecto de vida, existe uma coisa, chamada frutificação. Olha que coisa interessante. Vamos prosseguir. Ele fala que ela frutifica. Ele diz que nós somos também, nesse aspecto de vida, lá em João capítulo 15, nós somos os ramos na videira. Os irmãos lembram disso? Eu sou a videira e vocês são os ramos, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Versículos 5 e 6. Se alguém permanece em mim. Olha a expressão de novo, lembra? Nele. Se alguém permanece em mim, Jesus falando, e eu nele, Jesus também permanece em nós. Esse dá muito fruto. Por quê? Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Me parece uma palavra bastante nítida, né? A palavra faz com que nós sejamos, outra figura que ele vai usar na Epístola de Romanos, enxertados na oliveira, onde nós recebemos da sua seiva, assim como os ramos da videira. E essa seiva, essa vida que nós recebemos do Senhor, ela vai redundar em frutos. Se ela não redunda em frutos, há uma consequência para isso. Não é? É bom a gente observar a respeito dessas coisas. Em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9, ele diz, o apóstolo Paulo fala, agora uma epístola de Paulo, ele diz, de Deus nós somos cooperadores. Lavoura de Deus, edifício de Deus são vocês. Mais uma vez ele coloca esses dois aspectos, da lavoura e do edifício. Nós somos essa lavoura de Deus. Ele é o agricultor, não é assim que o Senhor fala? Da videira. E ele também coloca esses segundo aspectos de edificação. Ele vai falar estando arraigados ou radicados, ou seja, com as raízes firmes no Senhor, e também edificados. A vida de Deus em nós, ela gera uma obra. Lembra do que Tiago falou? Sobre obra e fé? Que a fé sem obra é morta? O que ele está querendo dizer é que não é que a salvação é metade fé, metade obra. O que ele está dizendo é que se de fato você tem fé, ela vai redundar inevitavelmente num serviço, num ministério, numa diaconia, numa frutificação. No versículo 11, eu estou falando aqui de 1 Coríntios 3, ele fala que ninguém pode lançar outro fundamento desse edifício. Por um lado nós somos uma lavoura no aspecto da vida, mas por outro lado nós somos um edifício, uma coisa que está sendo construída. Desse edifício foi lançado um fundamento, e ninguém pode lançar outro fundamento, a não ser Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, nós vimos Mateus 16 aqui, lembra? Quem dizem os homens ser o filho do homem, versículo 15? E aí Pedro diz assim, responde, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ele diz que isso é uma revelação do Pai.
e que é sobre esta pedra desta revelação ele edificaria a sua igreja. Nós estamos sendo edificados sobre esse fundamento que é Cristo. Por um lado, nós estamos arraigados nele. Por outro lado, nós estamos fundamentados como um edifício nele. Nele e nele. Por isso Paulo usa tanto essa expressão. Ele é essa pedra fundamental dessa edificação. E como se dá essa edificação? Mas antes, olha, irmãos, queria ler aqui, porque só para uma questão de esclarecimento teológico, né? Há uma interpretação de que o fundamento seria Pedro. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Então, vai se dizer que a edificação é feita sobre Pedro. Só que até a palavra é diferente no grego. Quando ele diz tu és Pedro, ele usa Petros. Quando ele diz sobre esta pedra, ele usa Petra, que é uma rocha. Isso é muito significativo, eu espero ter tempo para falar hoje. Só que Pedro mesmo explica, a gente não precisa perguntar a ninguém não. Ele diz assim, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 4 a 8. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhidos por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação. Veja, irmãos, vida e obra é uma pedra, mas é uma pedra viva. Na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo. Olha que coisa interessante. Ele está falando de uma casa espiritual. Nós estamos sendo edificados como pedras vivas sobre essa grande pedra. Oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, a pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para que sejam, para o que foram destinados. Ele fala, se aproximam dele, ele está falando de Jesus, a pedra viva. Veja, irmãos, ele também, quando nós chegamos aqui no versículo 7, né? Enraizados, edificados neles, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Olha que coisa interessante. Ele é mostrado como quando fala da habitação dele, que nele habita toda a plenitude, e aqui ele vai falar que nele habita corporalmente toda a plenitude. Jesus é apresentado como esse tabernáculo ou como esse templo. Olha que coisa. Jesus já tinha falado disso. O Evangelho de João já tinha falado disso. Em João 1,14, os irmãos lembram, né? João capítulo 1, capítulo conhecidíssimo, né? No princípio era o verbo, ou a palavra, né? E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ela estava no princípio com Deus, tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quando chega no versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vivemos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Né? Versículo 14. Essa palavra habitou entre nós, no grego é skinu, algo assim, que quer dizer tabernaculou. Ele armou o seu tabernáculo. Isso traz umas coisas bem interessantes para nós, sabe, irmão? Deus estava habitando na terra em um lugar, quando Jesus estava na terra, no seu tabernáculo verdadeiro. No capítulo 2 de João, quando ele vai a Jerusalém, a primeira vez, os discípulos ficam mostrando para ele como o templo era bonito, como era, de fato era um negócio assombroso pela descrição que se faz. E ele diz assim: destrua esse templo, e em 3 dias eu reedificarei. E aí todo mundo diz: você está ficando doido. Inclusive ele é acusado por causa disso depois, né? Como é que foi 50 anos para construir, mais de 50 anos para construir esse templo? Está dizendo que vai reconstruir em 3 dias?
E aí o apóstolo João traz a interpretação e ele diz assim: ele se referia ao templo do seu corpo, que seria morto na cruz, destruído na cruz, e em 3 dias ressuscitaria. E essa profecia se cumpre. Irmãos, vou tentar dar uma adiantada aqui. E queria falar alguma coisa a respeito de habitação e morada. Habitação e morada. Vocês conhecem, eu queria ler esse texto aqui com os irmãos, o Evangelho de João, capítulo 14. Às vezes eu acho que a gente pode não ter interpretação muito mais profunda, né? Vamos ler juntos aqui. Do versículos 1 ao 3, diz assim: não se turbe o vosso coração, não se turbe o coração de vocês, né? Nessa versão. Esse texto é muito conhecido, né? Os irmãos conhecem bem esse texto, não é? Os irmãos já repararam o que vem antes dele? No capítulo 13? Os irmãos lembram? Todo mundo lembra disso, né? Não se turbe o vosso coração, crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, não é assim? Eu vou vos preparar lugar, não é assim? Mas o que ele diz antes? Sabe o que ele acaba de dizer aqui? Por que ele diz não se turbe o vosso coração? Ele acabou de dizer a Pedro. Às vezes, sabe que no original não existe capítulo e versículo, né? Os irmãos sabem disso, né? Isso aqui foram alguns homens colocados para nos ajudar a encontrar os textos. É para nos ajudar, só que às vezes pode atrapalhar, se a gente não levar isso em consideração. Então aqui é um texto contínuo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo a Pedro que ele ia negar ele 3 vezes. Foi a última coisa que ele terminou no capítulo 13. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mas não se turbe o vosso coração, não turbe o coração de vocês. Olha que coisa, parece que tem outro sentido, né? Você vai me negar 3 vezes, mas não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, não crê em você não, porque você falha mesmo. E aí ele diz aqui, na casa do meu pai, essa tradução ela diz aposentos, né? Acho interessante, porque é uma tradução possível. Né? Mas lá embaixo, lá no versículo 16, ele vai usar a mesma palavra do grego, ele vai traduzir como morada. Morada me parece uma tradução um tanto mais adequada. E ele diz aqui: crê em Deus, crê também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhes lugar. Se eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Olha esse versículo. Quando a gente lê isso aqui, a nossa interpretação, eu creio que não está errada. Parece que o Senhor está indo construir uma casinha para mim no céu. Né? Estou indo construir uma casinha para você no céu. Certo? Depois eu venho buscar vocês. Agora vamos ver aqui, versículo 16, no mesmo capítulo. Assim: e eu pedirei ao meu pai, e ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, paracleto, né? Paráclito. Que nós sabemos que ele está falando do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso aqui, irmãos? Lembrando do texto de Colossenses, está falando que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Onde a plenitude de Deus habita em Cristo. É Deus morando, certo? Imagina Jesus em Betânia. Estava lá o templo, lá em Jerusalém. Certo? É cerca de 3 quilômetros de distância. Betânia para Jerusalém. 3 quilômetros. Ele estava lá na casa de Lázaro, mas o templo estava lá rodando, 24 horas por dia. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Está lá. Rodando sacrifício, atrás de sacrifício. Onde é que Deus estava? Se caísse paraquedas agora em Jerusalém, ali por volta do ano 30, se quisesse encontrar Deus, você ia para Betânia ou você ia para o templo? Para onde que você ia? Aonde habita Deus? Olha que coisa interessante, irmãos. Nosso serviço ele pode ser de 2 formas. O nosso serviço pode ser como sacerdócio do templo. Muita atividade. Faz isso, faz aquilo outro, tal. Até também, né, no espírito, a gente pode fazer isso, né, como Marta. Servindo também, faz isso, faz aquilo outro. Mas onde é que estava a verdadeira adoração? Lembra da mulher samaritana? Onde é que eu vou adorar? No templo, no monte?
E o que é que ele diz? Vem a hora e já chegou. Vem a hora, irmãos, e já chegou. Deus procura adoradores em espírito e em verdade. Vamos prosseguir aqui, capítulo 16, versículo 16, perdão. Ó. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, outro consolador, para estar para sempre com você. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Você não pode falar de cores para um cego, irmãos. Se o Espírito Santo não abrir os olhos do coração do ser humano, tudo aquilo que nós estamos falando aqui é absolutamente estranho. Mas vocês conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Ele vive com vocês, o Espírito Santo já estava ali. Só que Ele estará com vocês, em vocês. Se permaneceres em mim, eu permanecer neles, certo? Ele está falando do Espírito Santo, nós vamos já chegar nesse ponto aí. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Olha que coisa linda, irmãos. Os irmãos lembram das aulas aqui sobre Trindade? Irmãos, lembram da comunhão do Pai e do Filho por meio do Espírito Santo? A comunhão eterna do Deus triuno. Desde a eternidade. Desfrutando satisfatoriamente, infinitamente a presença um do outro, né? Sendo o único Deus nas suas três pessoas distintas. Essa comunhão aqui, é dessa comunhão aqui que Jesus está falando, sendo abertas para nós. Irmãos, quem somos nós? Quando eu vejo isso aqui, eu fico dizendo, Senhor, quem sou eu para o Senhor ter se importado comigo? Para me incluir nisso aqui. E como é que eu posso negligenciar isso aqui? Olha, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai. Versículo 20. Vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e meu Pai, quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e o revelarei a ele. Eu vou dar um pulinho mais para frente, tá, irmãos? Não, vamos continuar. Perdão. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Esse é o versículo 23. Meu Pai o amará. Olha isso. O que mais? Nós, meu Pai o amará. Eu o amarei. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. Olha que coisa maravilhosa. Irmãos, o Senhor não está falando de casinha no céu. Claro que existe um aspecto escatológico aqui, sim, claro. O Senhor está falando do aspecto escatológico, por isso que eu disse que essa interpretação não é errada. Mas veja o contexto aqui, irmãos. Veja o contexto aqui do que o Senhor está ensinando. Eu estou indo preparar lugar, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou, mas eu vou voltar. E vai ser assim, ó, vai ser eu no meu Pai em mim, nós em vocês e vocês em nós. Porque Ele vai mandar um Espírito Santo. Existem dois atributos de Deus que nós não vimos, né? Porque são inúmeros aqui na EBD. Um que chama coinerência. Coinerência quer dizer que onde está um, está o outro. Eles são indivisíveis, apesar de que são pessoas distintas da Trindade. Mas eu desfruto o Pai no Filho, eu desfruto o Pai e o Filho no Espírito Santo. Pai está no céu, o Filho está sentado à sua destra, mas pelo Espírito, na comunhão do Espírito, viremos e faremos nele morada. Olha que maravilha. Eu desfruto a presença do Pai e do Filho por meio da comunhão do Espírito Santo. Essa plenitude que Paulo está falando lá. E há um sentido escatológico, irmãos. A
Apocalipse 21. Olha que coisa. Lembra que a gente falou tabernáculo? Lembra que nós falamos de templo, né? A realidade do tabernáculo, da morada de Deus. Em Cristo foi cumprida. Deus queria morar em nós, irmãos. Por meio do seu Espírito Santo. Apocalipse capítulo 21. Versículo 1. Então vi novos céus e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra já tinham passado. E o mar já não existe. Vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva. Irmãos, quem é a noiva de Cristo? Quem é a noiva de Cristo? A igreja, né? A igreja não vai morar na cidade. A igreja é a cidade. Olha o que ele diz aqui, ó. Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora, ou eis, agora o tabernáculo de Deus está com os homens. Essa versão diz assim. A revista atualizada vai dizer: eis o tabernáculo de Deus com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Essa é a consumação, irmãos. Tem um ditado no mundo que diz assim: todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Eu diria diferente, eu diria assim, ó: todo mundo quer ir para o céu, mas nem todo mundo quer que Deus esteja lá. Você não quer saber de Deus durante a vida inteira. Deus para você é só um jargão. Se Deus quiser. Não, Deus lhe abençoe. Mas você quer passar a eternidade com Ele, não tem nada mais incoerente. Se você quiser estar aqui, na esposa do Cordeiro, você primeiro tem que ser noiva. Você primeiro tem que ser igreja. E nós vamos ver isso aqui. Se você não tiver como um ramo na videira, frutificando, você vai ser cortado e jogado no fogo. É isso que nós cremos, é isso que nós proclamamos. Não adianta ficar com raiva de mim não, eu não inventei nisso não, mas eu creio de todo o coração. Creio de todo o coração. Se você continuar lendo, irmãos, capítulo 21 de Apocalipse, você vai ver o que tem lá. Os irmãos lembram de 1 Coríntios capítulo 3? Eu estou querendo aqui destrinchar o que Paulo está falando ali naquele texto que ele está falando de morada. Em Cristo habita corporalmente. Cristo como esse tabernáculo onde Deus habita. Mas só que esse tabernáculo onde Deus habita em Cristo, ele se estende. Ele cresce. Ele edifica. Ele nos envolveu nessa edificação. E nessa obra de vida. Certo? Se você continuar lendo aqui, capítulo 21, você vai ver uma coisa interessante, fazendo um paralelo com 1 Coríntios 3. Eu lancei o fundamento, porém cada um veja como edifica, lembra? A partir do versículo 9 aí em diante. E se alguém edificar sobre o fundamento, for ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um será demonstrada, pois o dia demonstrará. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Não é assim que ele diz assim? Não é isso aí que fala? Então vamos para frente. Se você continuar lendo aqui, sabe o que você vai ver nessa cidade? Ouro e pedras preciosas. Você não vai ver prata. Interessante. Paulo fala de três materiais nobres para a edificação da igreja: ouro, prata, pedras preciosas. Aqui ele não cita prata. Provavelmente, irmãos, é muito difícil fazer teologia em cima de tipos, né? E Apocalipse é especialmente difícil. Mas prata, irmão, sempre remete à redenção do Filho. Alguém já disse que se o homem não tivesse pecado, a Bíblia só ia ter 4 capítulos. Claro que ele está falando em sentido figurado, né? Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. Porque nesses 4 capítulos, os 2 primeiros, os 2 últimos da Bíblia, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem a obra da redenção do Filho. A obra da redenção do Filho se cumpriu, ele cumpriu o seu ministério e entregou ao Pai. Aqui você não vê prata. Na edificação da igreja você vê prata.
E é engraçado que essas pedras preciosas, irmãos, irmão, o que é uma pedra preciosa? Qual é a diferença do diamante para um pedaço de grafite? É o mesmo elemento químico, carbono, mesmo elemento. É pressão, calor e tempo, meu irmão. E sabe o que é que acontece? Pressão, calor e tempo no carbono? Ele vai ficar resistente e transparente. Ele vai ficar translúcido. Olha que coisa, e é o que você vê aqui. Quem brilha é Deus. Mas a cidade é toda translúcida. Até o ouro parece vidro, né? É como vidro límpido, não é assim que ele diz? Quem leu sabe, né? Depois lê, que você vai ver que é desse jeito que eu estou lhe dizendo. Irmãos, nós somos essas pedras. Olha, os irmãos estão fazendo o link aqui. Vocês são pedras edificadas sobre aquela pedra. Vocês estão sendo edificados, vocês estão sendo trabalhados. Lá no final, lá na Nova Jerusalém. Aquelas pedras brutas que nem Pedro. Por isso que quando ele diz, olha, você vai me trair 3 vezes. Mas não se turbe o vosso coração. Porque lá no final, quando você chegar e ver os 12 fundamentos do muro da cidade aqui, está escrito sobre eles, cada um é pedra preciosa diferente, tá? Está escrito sobre ele o nome dos 12 apóstolos. Está lá Pedro, olha, que maravilha. Aquele bicho bruto, aquele que cortou a orelha de Malco, aquele, né, afoito, doido, foi trabalhado pelo Espírito Santo. Se transformou numa pedra para a edificação da cidade. É isso que o Senhor está fazendo em nós, irmãos. Por meio da sua vida. Apenas aquilo que foi edificado em Cristo restará no final. Irmãos, e aqui eu gostaria de nos trazer uma reflexão ainda antes da hora. Sabe, nós tivemos uma conferência muito abençoada. Nós nos envolvemos em eventos e é uma bênção, normalmente, né? Graças a Deus. Mas me preocupa muito quando nós temos uma reunião de oração, o irmão Valdeir falou aqui, nós temos 3 irmãos. Depois do discurso de Pedro no capítulo 2, existem 4 coisas que a igreja praticou ali. Eles perseveravam unânimes, diz lá, versículo 42, capítulo 2. 4 coisinhas, irmão, lembram? Nas orações, no partir do pão, que nós vamos ter daqui a pouco. Primeira coisa, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Tudo tem seu lugar e importância. É bonitinho ver as crianças cantando aqui na frente, eu acho muito bacana. Sabe, me emociona. Mas, irmãos, sabe, e eu espero que os irmãos entendam, estou sendo muito sincero. Né? Todos os irmãos e irmãs envolvidos, muito obrigado pelo serviço de vocês, sabe? Queria até ajudar mais, tá? Mas a gente não pode esquecer o principal. Não pode esquecer o fundamental. Tá certo? Vamos prosseguir. E aqui, nós estando nele, irmãos, vamos voltar lá para Colossenses. Entendendo aí o que é que significa estar arraigado e alicerçado, né, irmãos? Acho que ficou claro, né? Nele, transbordando, assim como nós fomos ensinados, né? Olha só, ele está falando de uma tradição que chegou até nós, assim como nós fomos ensinados, permanecer, do jeito que nós recebemos. Tenham cuidado que ninguém vos escravize com filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Olha que coisa interessante isso aqui. Ele está falando daquelas pessoas que estavam levando falsos ensinamentos à igreja, né? Uma mistura de legalismo, mistura de misticismo, né? E também adoração de anjo, essas coisas, e legalismo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo.
e também ascetismo, né? Rigor ascético contra o corpo. Ele vai falar isso nas cenas do próximo capítulo. E ele está falando, cuidado para ninguém enganar vocês, cuidado. Essa era a tentação lá dos Colossenses. Nós precisamos saber também aquilo que pode também nos escravizar, tá? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, é o que nós falamos a respeito dele como nosso tabernáculo. Nele nós sendo edificados como templo. Por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês recebem essa plenitude. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa plenitude que está em Cristo, por estar nele, nós também desfrutamos de tudo aquilo que Deus fez através de Cristo para nós. Nele também vocês foram circuncidados. Olha uma coisa interessante aqui, porque Paulo vai colocar aqui uma condicionante. Em Cristo nós desfrutamos, estando nele desfrutamos da sua obra redentora. Nossos pecados foram pagos na cruz por Jesus. O sangue dele foi derramado no meu lugar. É eu que pequei contra Deus. E pela fé, assim como eu recebi, estando nele, permanecendo da mesma forma, eu recebo dessa plenitude. Nele também foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, versículo 11, né? Mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram, versículo 12, sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele está falando aqui da realidade da circuncisão. Os irmãos sabem bem do que era a circuncisão, né? Na aliança com Abraão, todo menino da casa dele, da descendência dele, inclusive dos estrangeiros, dos servos, que tivesse com 8 anos de nascida, a criança era apresentada lá. E aí o prepúcio, né, que é a pelezinha do órgão sexual masculino, criancinha com 8 anos de idade, aquele corinho era... Ainda hoje, judeus ortodoxos praticam, né? Corta aquele pedacinho de couro lá, que simboliza, ele está falando aqui, o despojar do corpo da carne, para a realidade neotestamentária, era a aliança. Ele está falando que conosco, isso aconteceu com vocês, quando vocês foram sepultados com ele no batismo. Aqui ele substitui a circuncisão na igreja pelo batismo. Que ali ele simboliza que você está entrando na morte. Você não se desfaz de um pedaço de carne, você se desfaz do seu corpo todo. Se despoja do seu corpo inteiro. E quando você sai da água, você dá testemunho de que você ressuscitou com Cristo. Lembra de Efésios capítulo 2? Nos deu vida, estando nós mortos no nosso delito e pecado, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo a vontade da mente. E ele disse, juntamente com ele, né? Nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Ele nos ressuscita em Cristo. Veja, irmãos, em Cristo nós desfrutamos de tudo que Cristo fez, dessa plenitude. Nós somos perdoados. E aí ele prossegue ainda no versículo 13, que é a mesma linguagem que ele fala lá em Efésios 2. Ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Há uma condicionante. Para desfrutar da plenitude de tudo que Cristo fez, para ser colhido como material para edificação, tirado do mundo e colocado ali junto com as outras pedras, para que a vida da semente do Evangelho no nosso coração ela germine e frutifique, há necessidade de sanar um problema chamado pecado. E ele fala aqui: quando vocês estavam mortos, foram vivificados. Cristo os vivificou, Deus os vivificou, perdão. E Ele nos perdoou todas as transgressões. Se alguém aqui tem dúvida de que suas transgressões foram perdoadas, se você acha que tem alguma transgressão diante de Deus, se você está pronto para se encontrar com o seu Criador, ou se você acha que de repente tem alguma coisa que tem alguma barreira, a hora é agora.
Cristo pagou o preço do nosso pecado, da nossa transgressão. Nós precisamos estar nele para receber essa bênção. E aí ele diz assim: ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou o escrito de dívida, que consistia de ordenanças e que nos era contrária. Ele removeu pregando na cruz. Você sabia que existia um escrito de dívida contra você? Olha que coisa interessante, né? Sabia disso. Quando chega em Apocalipse capítulo 20, João diz que vê um grande trono branco, que da presença dele até os céus e a terra fugiram. E ele diz que naquele momento eram abertos alguns livros, e também era aberto o livro da vida. E as pessoas eram julgadas de acordo com o que estava escrito no livro. Você sabia que sua vida está escrita no livro? Olha que coisa interessante. Só que aí é aberto outro livro, o livro da vida. E se alguém não foi inscrito no livro da vida, não foi achado inscrito no livro da vida, o seu destino será num lago que arde em fogo e enxofre. Então só tem uma pergunta importante aqui essa noite. Tem outras, mas a mais importante de todas: você tem certeza que seu nome está inscrito nesse livro da vida? Essa é a pergunta mais importante do ser humano. Ou existe ainda um escrito de vida nos outros livros? Ou sua vida está inscrita nos livros primeiros que foram abertos e você vai ser julgado de acordo com sua vida? Eu não me lembro se foi o pastor Paul Washer que ele disse: imagine todos os pensamentos que passaram na sua mente durante toda a sua vida. O que você acharia se nós conseguíssemos captar todas essas imagens da sua mente e projetar aqui no Data Show? O que você acha? Você ia ficar tranquilo? Eu não ia. Eu estou pregando aqui, mas se fosse pegar o livrinho lá que estava inscrito lá, minha vida ali, irmãos, misericórdia. Graças a Deus. Sabe o que foi que aconteceu? Ele cancelou a escrita de dívida. Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança, que nos era contrária, era contra mim. Esse livro ia ser lido naquele dia. Só que foi aberto outro livro. E por causa da fé, não por causa dos meus méritos, mas por causa dos méritos de Jesus. Porque eu creio que o sacrifício dele em meu favor, gratuitamente, é suficiente. Por causa dele, da sua santidade. Todos os meus pecados foram perdoados e encravados na cruz. É isso que Paulo está falando aqui. E agora, não está mais lá. Ele jogou no mar do esquecimento. E meu nome está escrito no último livro que foi aberto, o livro da vida. Isso, irmãos, é fé. Isso é fé. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso não vem de mim, não vem de nenhum irmão que professa aqui. É dom, presente, rares, presente imerecido de Deus, não é de obras, para que ninguém se glorie. Quando chegar naquele dia, eu não tenho nenhuma glória, nenhum de nós tem glória nenhuma diante do Senhor. É por causa do que Ele fez. E é por isso que a minha única opção é viver nele, que é o título dessa mensagem. E ele fez outra coisa aqui para finalizar, irmãos. O versículo 15. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele usa essa figura aqui, como ele usa essa figura também em 2 Coríntios capítulo 2. É uma figura bem conhecida pelos termos que ele usa em grego, que é a procissão triunfal ou o desfile triunfal. O desfile triunfal era o seguinte: quando ele falava isso no mundo romano, todo mundo sabia do que ele estava falando, certo? O general romano invadia uma cidade, lá um país, dominava, e aí ele pegava os reis, ele despia o rei, pegava ele quando conseguia capturar, né, se ele não morresse na batalha, despia os reis lá, os governantes, as autoridades, ia trazendo ele numa procissão a pé, puxado por cavalo, acorrentado em grilhões, e entrava na cidade, entrava em Roma, o general, em glória,
o general vitorioso, certo? Essa figura que ele está usando aqui. É isso que Paulo tem em mente. Então o general está entrando ali e aqueles homens, e as pessoas jogavam ovo podre, xingavam. É disso que ele está falando, esse espetáculo aqui. Que ele, como é que ele fala aqui, ó, versículo 15? Tendo despojado os poderes e autoridade, ele tirou os poderes, foi despojado e fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Engraçado que Paulo também usa esse termo para nós. Essa mesma figura aqui da procissão triunfal ele usa para nós. Está aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15. Último texto para nós finalizarmos, irmãos. Eu sei que eu estou me alongando um pouquinho. 2 Coríntios 2, versículo 14 e 15, diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriamente. A versão revista atualizada diz assim: sempre nos conduz em triunfo. E o termo que ele está usando lá é exatamente esse desfile triunfal do general, né? Sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus por nosso intermédio, que exala em todo lugar fragrância do seu conhecimento. Olha aqui, por que acontecia? Os escravos, aqueles que iam ser feitos escravos, que não iam ser executados como os governantes, eles iam também acorrentados, só que muitos deles carregavam incensários. Eles iam agrilhoados e carregando incensários. Por isso que ele está falando de exalar um aroma, certo? Olha que coisa interessante. Nós não somos daqueles generais, não. Os generais lá que foram expostos, é o diabo, os anjos caídos. Nós já vimos isso aí. Todo poder, potestade, que ele despojou na cruz. Mas aqui ele está falando que ele nos conduz vitoriosamente por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma, ou o bom perfume, né? Outra versão vai dizer, de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte para a morte, ou seja, para os que estão perecendo. Para aqueles, fragrância de vida para a vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então, essa procissão triunfal que Paulo fala aqui, em Colossenses, nós também fomos feitos cativos. Nós também somos escravos dele, ele nos comprou por preço. E aí a pergunta é: esse cheiro da obra de Cristo, como é que ele está cheirando para você? Ele tem sido aroma de morte para a morte? Ou de vida para a vida? Como ele fala. E irmãos, eu vou encerrar por aqui, mas eu queria antes disso fazer algumas aplicações. E eu costumo fazer algumas perguntas retóricas, certo? E aí nós vamos anotar essas perguntas no nosso coração e vamos responder para nós mesmos. Como tem sido as exposições de Colossenses para você? Como é que tem sido? Ela tem sido só mais um livro? Toda a revelação de Cristo? Tudo aquilo que o Senhor tem falado por nós através desse livro, Ele tem trazido para nós o efeito de vida e edificação? Ou o estudo dessa carta tem ajudado você a estar mais enraizado, mais arraigado em Cristo? Outra pergunta. Você tem frutificado a 100, a 60 ou a 30 por 1? Como é que está a nossa vida cristã? Nós temos frutificado, irmãos, nós temos exercido nosso dom, nós temos levado o Evangelho, nós temos edificado a igreja por meio do nosso dom. Se não der fruto, os irmãos sabem já o que acontece, né? O Senhor já deixou essa advertência 2000 anos atrás. Você tem edificado a igreja junto com os santos? Tem servido a igreja? De que forma? Ou você tem sido só um mero frequentador? Você tem servido agora para aqueles também que servem, né? Como Marta, Maria e Lázaro, em Betânia? Ou como sacerdotes no templo? Nós temos esse risco, irmãos. Das vezes está envolvido com muita atividade, mas pouca edificação. É um risco. Que o Senhor nos guarde e nos faça perceber que tudo seja feito para a edificação do corpo.
seja feito para a edificação do corpo, perdão. Você é um escravo de Cristo ou de si mesmo? Quem toma as decisões na sua vida? É você, pensando em você? Ou suas decisões têm sido... Isso eu estou perguntando para mim também, tá, irmãos? E toda vida que eu falo isso aqui, eu lembro de El Moody, né? Que ele dizia que não tinha medo do diabo e dos infernos, mas toda vida que subia no púlpito ele tremia. Que hoje seja um dia, se não for o caso, de arrependimento e novo começo. E aí vamos encerrar com oração. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pela Tua palavra. Agradecemos porque o Senhor inspirou aquele homem para escrever essa carta, cujos os destinatários primários não éramos nós, para o apóstolo Paulo, mas para Ti, Senhor. Era mistério que ela chegasse até nós. E ela chega até nós. A Tua palavra chega até nós essa noite. E temos contemplado de Ti, da Tua revelação, de quem Tu és. Tu és o Senhor da glória, Senhor sobre todas as coisas. Tudo aquilo que a Sua palavra te revela de Ti, perdão. Ó Senhor Deus, nos ajuda a compreender, Senhor, em que estamos envolvidos. A Tua igreja, Senhor. Tua igreja, esta igreja aqui. Ó Santo Senhor, nos ajuda na nossa fraqueza. Nos encha de Ti, nos ajuda a desfrutar da Tua plenitude, daquilo que o Senhor preparou e dispôs para nós, como esse grande banquete que às vezes negligenciamos. Nos ajuda a nos alimentar de Ti na palavra, Te buscar em oração, desenvolver intimidade contigo. Ó Senhor, nos ajuda, fortaleça-nos, nos ajuda a sermos fiéis a Ti, naquilo que o Senhor tem nos encarregado, no dom que o Senhor tem confiado a cada um de nós, no serviço que o Senhor tem confiado a cada um de nós. Nos ajuda, arrebata o nosso coração. Nós corremos atrás de tantas coisas, Senhor, nessa terra aqui, que vão passar como uma pedra de gelo no sol. Ó Senhor Deus, nos ajuda, nos dá visão espiritual, nos dá poder no Espírito Santo, nos ajuda a ter vida santa, que Te honre e agrade o Teu coração, para a honra e glória do Teu nome, assim te pedimos. Amém. Nesse momento, irmãos, queria convidar aqui 2 irmãos. Pode ser Alexandre Seição, por favor? A distribuir os itens da ceia. E aqui nós queríamos falar rapidamente